presidente Michel Temer vai defender o ministro Alexandre de Moraes, que ele colocou lá no Supremo Tribunal Federal? Já não está muito claro, essa farsa já não caiu. Nos bastidores eu tenho para mim que ele não elogia tanto Alexandre de Moraes, que ele também está incomodado com o monstrinho que ele ajudou a criar de certa forma. O Alexandre de Moraes só serviu para desmoralizar a imagem do Supremo e para rasgar de vez a Constituição. Proximidade com Gilmar Mendes não é suficiente para evitar novo afastamento de presidente da CBF. É isso mesmo. Uma decisão do desembargador Gabriel Zefiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acatou um pedido do vice-presidente da CBF e afastou Edinaldo Rodrigues da presidência. O vice-presidente da CBF é Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney. É ele quem deverá conduzir as próximas eleições da CBF. Como se sabe, Edinaldo Rodrigues tem estreita relação com o ministro Gilmar Mendes. Meus amigos, a briga é de cachorro grande. Enquanto isso, o deputado Felipe Barros diz que conversou com Mike Pence sobre interferência da USAID nas eleições brasileiras. Confira. Os ventos da liberdade soprarão em breve no Brasil. Eu tenho a convicção disso. Estamos finalizando agora a nossa missão oficial da CREDEM, a primeira missão oficial da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós tivemos excelentes e produtivas reuniões, começando com Mike Pence, que tem falado sobre a interferência da USAID, do Partido Democrata, na democracia e nas eleições brasileiras. Tivemos uma reunião com a IES Brasil, comunidade brasileira lá na Flórida. Viemos para Washington, nos encontramos com Corey Mills, presidente do Comitê de Inteligência do Congresso norte-americano. Agora tivemos uma reunião com Brian Mast, que é o presidente da CREDEM, daqui. Todos eles extremamente preocupados com o rumo que o Brasil tem tomado, todos eles preocupados com o avanço dos grupos criminosos que nós queremos categorizar como movimentos terroristas, o PCC, o Comando Vermelho, preocupadíssimos com a censura e com o ativismo judicial, o lawfare. Eles estão acompanhando de perto a situação do Brasil e é por isso que eu tenho a convicção, tenho a certeza que depois desses quase 4 dias aqui nos Estados Unidos, os ventos da liberdade em breve soprarão no Brasil. Voltando para o Brasil, Zambelli se manifesta após condenação e manda péssima notícia para Moraes. É isso mesmo. A deputada federal Carla Zambelli se manifestou publicamente após ser condenada a 10 anos de prisão e ao pagamento de uma multa milionária. Em vídeo divulgado, Zambelli criticou duramente a sentença, defendeu sua inocência e revelou que um pedido de suspensão do processo já está tramitando na Câmara dos Deputados. A notícia chega como um duro golpe político que pode trazer repercussões relevantes para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, responsável pela condução do caso. Seria feito com Zambelli algo parecido com o que foi feito com o deputado Alexandre Ramagem, no qual uma votação na Câmara foi aberta e o trancamento da ação penal foi aprovado. Seria mais uma derrota para Moraes. E o ex-presidente Michel Temer afirmou que não considera o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um radical. Na avaliação de Temer, as recentes decisões do magistrado de flexibilizar prisões de envolvidos no 8 de janeiro, por exemplo, provam que Moraes está buscando a pacificação do país. Temer também elogiou Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022 e declarou que, graças ao que chamou de coragem jurídica, o Brasil, abre aspas, deve muito ao ministro, fecha aspas. Michel Temer reforçou o posicionamento de que, apesar de o Congresso ter competência para conceder anistia, o Supremo deve considerar reavaliar a dosimetria das penas. Silvio, quero ouvi-lo. Vale lembrar que essas falas do ex-presidente Michel Temer em defesa do ministro Moraes ocorreram aí em entrevista à Folha de São Paulo. Uma piada. Com todo o respeito que tenho ao ex-presidente Michel Temer, é uma piada tentar defender o ministro Alexandre de Moraes numa hora como essa. Nós estamos em maio de 2025 e nós ainda estamos falando sobre o dia 8 de janeiro de 2023, sobre
pais, mães, avós que ou ainda acordam atrás de um muro de concreto e de uma cela ou estão presos à tornozeleira eletrônica. Aliás, a dignidade dessas pessoas está presa a tornozeleiras eletrônicas por conta de delitos impossíveis. Absolutamente impossíveis. O Brasil não viveu um golpe de Estado e sequer viveu uma tentativa de golpe de Estado. Está muito claro. A Polícia Federal, durante anos, estou falando de 2 anos, passou tempo demais apurando o impossível em 900 páginas, com supostas, com todas as alternativas possíveis e não com afirmações, não chega à prova cabal de nada. Então nós temos um relatório que é um verdadeiro roteiro hollywoodiano, cinematográfico, e essas pessoas continuam pagando por crimes que não aconteceram. E o presidente Michel Temer vai defender o ministro Alexandre de Moraes, que ele colocou lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é generoso, dizendo que, olha, o ministro Alexandre de Moraes está soltando determinadas pessoas, está abrandando determinadas penas que jamais deveriam ter sido impostas. Esse é o ponto. Essas pessoas não deveriam ter passado tanto tempo trancafiadas, ter sido embarcadas em ônibus e levadas para um ginásio da Polícia Federal e depois na Papuda e depois na Colmeia, no caso de mulheres. Isso foi uma tortura. Alguns vândalos, de fato, se infiltraram naquela massa e cometeram crimes de depredação de patrimônio e ponto, acabou aí. A partir daí, qual deveria ter sido o trabalho da polícia, dos investigadores, do Ministério Público e afins? Individualizar as condutas, buscar provas materiais contra as pessoas e não, como diz o ministro Alexandre de Moraes, simplesmente tentar incriminar e condenar pessoas por crime de massa. Associação criminosa armada, nós continuamos falando em associação criminosa armada com quê? Com estilingue, armada com batom, já não está muito claro, essa farsa já não caiu. Se não caiu, para quem? Então, o presidente Michel Temer, de novo, com todo o respeito que tenho pela figura de estadista que ele é, ele dá um banho, por exemplo, no presidente de turno Lula da Silva do ponto de vista de estadista. Mas querer defender Alexandre de Moraes, a generosidade de Moraes agora, me desculpe, Michel Temer, além de outras barberagens que o senhor anda falando, tentando dizer que existe algum caminho eleitoral para 2026 sem o apoio e a presença na urna, aliás, de Jair Bolsonaro. Lembra a peça, diga. Desculpa, é o título da peça disso tudo, do Nelson Rodrigues, né? Perdoa-me por me traíres. Quer dizer, é o sujeito que ele pede desculpas para a mulher porque a mulher está traindo. É isso aí, perdoar o Alexandre de Moraes pela bondade, porque ele concede o direito de ficar em liberdade com tornozeleira eletrônica. E se fosse vítima do que faz o Alexandre de Moraes, o próprio Michel Temer, que o indicou? E se ele fosse tratado assim, quando presidente, ou ex-presidente? Ele também diria que prestou grandes serviços ao direito, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes só serviu para desmoralizar a imagem do Supremo e para rasgar de vez a Constituição. E me permita, Augusto e Paula, me desculpe, claro. Só lembrando aqui, já que estamos falando da figura do presidente Michel Temer, quando ele assume depois de um impeachment absolutamente legal, tem o parêntese do que Ricardo Lewandowski e Renan Calheiros fizeram em relação a Dilma Rousseff, a inelegibilidade. Mas quando ele assume o poder naquele momento, Brasília assiste cenas de depredação, vandalismo e por aí vai. Só que ninguém respondeu pelo crime de golpe de Estado, ninguém respondeu ali por atentado ao Estado Democrático de Direito e muito menos por associação criminosa armada. Se eu tivesse que chutar, eu diria que naquele dia tinha gente armada. No 8 de janeiro ninguém encontrou. O Consta, tem muita gente no chat lembrando que foi Michel Temer quem indicou o ministro Alexandre de Moraes para a vaga no Supremo em razão da morte de Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo em 2017. E muita gente desconfia que teve a ver com um certo vazamento de imagens da ex-primeira-dama, né? Agora, é exatamente isso. Esse é o motivo, na minha opinião, e o Silvio matou a pau.
O presidente Temer foi um presidente razoável, ele foi um presidente de transição reformista, aquela ponte para o futuro que o Delfim Neto ajudou a escrever lá no PMDB e tudo. Aquilo tinha ali reformas interessantes, a própria reforma da Previdência, que ia economizar 500 bilhões em 10 anos, o Bolsonaro conseguiu uma que economizou o dobro, né? Mas era um governo reformista, colocou gente mais capaz à frente das estatais e tudo, mas temos que lembrar que ele era o vice da Dilma, né? Então ele fez um bom governo de transição, só que ele cometeu um grande erro, e não adianta, esse erro vai acompanhá-lo para o resto da vida e vai anular tudo que ele fez de positivo. Ele indicou o Alexandre de Moraes para o STF, ele é corresponsável a tudo isso que estamos vendo de absurdo e de abuso no Brasil hoje. Então, perante o público, ele está tentando se justificar, me parece. Nos bastidores, eu tenho para mim que ele não elogia tanto Alexandre de Moraes, que ele também está incomodado com o monstrinho que ele ajudou a criar, de certa forma. Mas, para a plateia, ele vai lá e faz esses elogios, porque são elogios de forma indireta a ele mesmo. Afinal de contas, ele que colocou o homem lá, né? E veja, o Estadão, esses dias, concluindo, porque o Temer tentou surfar na onda da direita, sem Bolsonaro e tudo mais, aquela terceira via que eles tentaram lá nas últimas eleições com 37 nomes, tudo que era balão de ensaio fracassou, o Estadão conclui que alguém como o Temer seria um ícone da direita civilizada. Então é uma direita muito estranha, porque é uma direita que é vice da Dilma, que coloca alguém como Alexandre de Moraes no STF, que é o oposto, a antítese do pensamento republicano, e que, acima de tudo, né, não aceita a premissa de que o Brasil vive hoje um estado de exceção. E quer apenas uma reduçãozinha das penas, porque aí é uma sinalização de pacificação do país. Com uma direita dessas, nós não precisamos de oposição. E a ação proposta pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para que o Supremo Tribunal Federal suspenda o processo contra o deputado Alexandre Ramagem por envolvimento na alegada trama golpista, será relatada pelo ministro Alexandre de Moraes. A ação foi enviada ao gabinete do ministro por prevenção, com base na regra do regimento interno do Supremo, que prevê que serão distribuídos ao mesmo relator a ação cautelar e o processo ou recursos principais. Como Moraes é o relator do inquérito da suposta tentativa de golpe e das ações derivadas dele, o recurso da Câmara foi encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje é dia de estreia aqui em Oeste Sem Filtro, logo mais Arena Oeste, a gente já fala mais sobre o programa. Agora a gente traz essa informação, então, de que o ministro Alexandre de Moraes será o relator, foi escolhido o relator dessa ação do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele que vai decidir se, porventura, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre o caso do deputado Alexandre Ramagem. Paula, boa noite, querida. Piotr, Augusto, meu irmão. Rodrigo, é muito bom ter você de volta na nossa bancada. Olha, Paula, o ministro Alexandre de Moraes, não contente em ser investigador, em ser a vítima do caso do 8 de janeiro, ele teria sido alvo, segundo o relatório cinematográfico da Polícia Federal, de uma trama para ser enforcado em praça pública em pleno Ocidente, sequestrado. Ele também é a figura do Ministério Público dentro do Supremo Tribunal Federal, segundo a colega Carmen Lúcia. Ele manda prender, ele manda soltar, ele preside todos os inquéritos, ele é relator de todos os inquéritos. E quando alguém apresenta um recurso com base na Constituição, inclusive com a baliza constitucional, passa por 2 artigos, o artigo 2º da separação de poderes e o artigo 53 da imunidade parlamentar, da inviolabilidade do mandato parlamentar. Ele também é o relator. Bom, eu acho que o Brasil sequer precisa mais de outros 10 ministros. Só o ministro Alexandre de Moraes, neste momento, é capaz de conduzir o Supremo Tribunal Federal sozinho. E talvez, por que não, já que o Supremo atropela as prerrogativas
prerrogativas dos demais poderes, sobretudo do legislativo, talvez ele queira formular leis também, elaborar novas emendas à Constituição, novos projetos, e pode se apresentar também como relator, e o voto é sempre dele, o voto decisivo. O Brasil é o Brasil do Alexandre de Moraes. É isso o que nós estamos assistindo. Eu estava hoje pela manhã me debruçando em cima disso, Paula, sobre essa tentativa, esse recurso, tem um nome jurídico gigantesco aqui para essa ação, né? A DPF apresentada, não vou nem trazer aqui o que significa a sigla, resumindo, é quando todos os mecanismos estão esgotados e trata-se de uma contestação legítima e possível, amparada na Constituição, e aí a Câmara faz o seguinte argumento, vamos resumir. Ela fala, é necessário empregar o conceito da contenção recíproca entre poderes. E aí é como se a Câmara dissesse, o Supremo precisa parar de interferir no Legislativo, precisa parar de querer mandar nos parlamentares como se fosse uma espécie de patrulha política, uma patrulha do Legislativo. Então a gente já sabe o desfecho. O Flávio Dino já antecipou isso, inclusive, e ele faz parte da primeira turma. O que resta a partir de agora? Passa-se o ponto. Pode fechar o Congresso Nacional, não vai dar nada. A DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa foi a ação que o presidente da Câmara, Hugo Motta, apresentou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, agora com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para tentar levar o caso ao plenário, para tentar que a decisão da Câmara, vale lembrar, Piotr, 315 votos pela suspensão integral da ação envolvendo o deputado Ramagem. O que a primeira turma decidiu? Vamos fatiar. Vale só para os 3 crimes antes da diplomação, antes de Ramagem se tornar deputado, e deixaram de fora ali os 2 crimes patrimoniais de deterioração e também os crimes de dano. Então, Hugo Motta tenta levar a plenário para reverter essa decisão da primeira turma. E a DPF é a única ferramenta cabível neste caso. Até porque, veja só, nesse caso, olhando só para a questão jurídica, tecnicamente o corpo jurídico da Câmara não está discutindo a decisão em si com um recurso que poderia anotar esse ou aquele ponto. Está vendo um absurdo na decisão em relação, por exemplo, à Constituição e à separação dos poderes. É esse o argumento, por isso, uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, né? Ou seja, você está, olha, aqui passou do limite, mas caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes por esse argumento, esse entendimento do Supremo de que ele já está tratando de outras coisas. Só que tem um detalhe, ele está tratando dos 2 outros, de 2 outras ADPFs que são exatamente do PSOL e do PDT. As 2 vão no sentido do que a primeira turma decidiu. Ou seja, aqui eu tenho alguém questionando a decisão do Moraes, questionando a decisão da primeira turma. Fica estranho que ele mesmo vai julgar, embora não seja novidade, né? O Silvio já fez menção, qualquer reclamação cai sempre de uma decisão dele, cai sempre com ele. A lógica do recurso é que um outro juiz, na primeira instância você recorre à segunda instância, depois da segunda instância você recorre ao STJ e por aí vai. Mas é alguém novo que vai julgar. Neste caso, bom, enfim, não é a primeira vez que a gente vê isso, mas nem por isso deixa de ser um absurdo. O Consta, você acha que essa DPF que foi apresentada aí pelo Hugo Motta é para fazer valer mesmo ou mais para inglês ver, para dizer, olha, eu vou fazer alguma coisa aqui para mostrar para os meus colegas aqui na Câmara dos Deputados que eu quero mudar essa decisão aí da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para valer mesmo? Eu acho uma ótima questão que você levanta, Paula, porque o Hugo Motta não me convence. Ele é muito jovem, ele poderia escolher ficar do lado do Brasil, da Constituição, do Congresso, da Câmara que ele preside, mas desde daquele jantar que ele foi jantado com o próprio Alexandre de Moraes, ele não tem estofo moral para peitar esse sistema. Então me parece às vezes que ele joga para a plateia, o que é uma pena, porque mesmo o centrão fisiológico deveria ter um senso de sobrevivência e entender que o STF, em particular, a figura do ministro Alexandre, quer ser onipotente, onisciente e onipresente. O Alexandre de Moraes não é onipotente, ele acha que é. Eu tenho certeza que ele não é onisciente, está longe disso. Mas onipresente eu desconfio que ele seja. Dessa trinca, né, de deuses, de poderes de deuses, onipresente ele é, porque tudo cai nele.
Tudo que tem sorteio cai nele, tudo que ele já está com isso, então vai para ele mesmo. É impressionante como ele está em todas, né? Então não convence ninguém que existe divisão de poderes, independência de poderes no Brasil hoje. O presidente do STF, ministro Barroso, diz o contrário. Em mais uma dessas andanças pelo mundo, nos Estados Unidos, né, ele nega que exista uma crise, uma insegurança jurídica, mas todo mundo está vendo o que está acontecendo. É o que o Silvio disse, fecha o Congresso. O Congresso está virando um carimbador daquilo que vem. E a premissa que está na cabeça dos ministros do STF é muito torta, porque diz o seguinte, não, a última palavra sobre o que é a Constituição não cabe sempre a nós. Então, nessa interpretação elástica do papel do Supremo, eles podem dizer sobre tudo, o que eles quiserem. Então, não existe mais independência e atuação que justifique, aliás, um custo altíssimo, de mais de 10 bilhões por ano, do Congresso existir. Ou o Congresso reage para valer e vai começar a ter que ter algum tipo de desobediência civil e rejeitar algumas ordens que vêm do Supremo, manda a polícia, então, né, para fazer alguma coisa, porque em algum momento eles vão ter que desenhar uma linha, cruzar uma linha e dizer daqui não se passa, senão fecha as portas. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.